Salve galera, boa tarde. Como vocês já viram no título, a gente vai estar fazendo a substituição do refil da bomba de combustível da ZX6. Eu não sei mais que moto aí que é o mesmo procedimento, mas para quem quer saber como é que remove o tanque dela, tem aí no canal, tá? Como é que faz a remoção do tanque. Eu não vou filmar removendo o tanque porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas a gente já tá aqui com o tanque aqui, virado de ponta cabeça. Ele tá em cima de uma flanela de microfibra, tá? Bem macia, para não riscar. E agora a gente vai remover esses 5 parafusos 10 aqui para começar o procedimento, tá? Aí galera, bomba para fora. Agora vamos começar a desmontar. Caso a moto de vocês não esteja marcando reserva, esse elemento aqui prata aqui, tá? Cromado. Ele chama termistor. Ele que faz a leitura de quando tá com combustível ou não. E aí ele acende a luz da reserva, tá? Pelo nível de combustível que tá no tanque. Então vamos começar a tirar esses parafusos Phillips e tirar essa parte de cima. Bom, de um lado eu removi um parafuso normal e do outro eu removi o parafuso e já removi também esse terminal, tá? O negativo aqui, que depois não pode esquecer de colocar ele, tá? Aí aqui com o auxílio de um alicate de bico eu tirei esse terminalzinho aqui, tá? Vou remover ele aqui para poder afastar bem aqui, para poder trabalhar, certo? Aqui agora a gente vai empurrar essa parte para cima, tá? Aqui eu acho que é a válvula de pressão, tá? Então a gente vai puxar ela pra cima aqui devagar até ela soltar. Aí galera, ó, bomba desmontada, removi os fios e aí eu puxei essa parte de cima, tá? Da bomba. Pode puxar, ela é bem firme, mas se você puder fazer uma alavanca com a chave fenda, tá? Fica mais fácil. Removi ali essa parte de cima, tá? Aí essa aqui é a válvula de pressão, você pode tirar, tá? Deixar ela de fora. Se tiver um Car 80, limpar aqui por dentro, tá? Que não sei se vai dar pra ver, mas eu consegui ver sujeira aqui, tá? E aqui, se eu não me engano, é um filtro lá, tá vendo? Tem um pouquinho de sujeira lá. Então, já que tá desmontado, a gente já deixa limpando. E aqui, ó, veio esse adaptador aqui, certo? Que eu removi. Vou trocar o O-ring dele, que vem no kit, tá? Eu acabei não mostrando o kit, mas esse aqui, ó, vem o filtro e os O-rings, 2 grossos e 2 finos, tá? Que um O-ring vai aqui, tá? Que eu já até deixei ele removido aqui. E um fino ali, outro na válvula de pressão e outro fino aqui, certo? Que é o do adaptador. Então agora a gente pode sacar a bomba aqui, certo? Essa aqui é a bomba. Deixar ela de lado aqui. Aí galera, ó, tô aplicando o Car 80, certo? Vou deixar o link na descrição aí desse produto. Ele é para limpar bico injetor, descarbonizante, né? Como tá escrito aqui. E olha lá dentro, eu apliquei aqui, porque aqui dentro vai um filtro. Olha a cor que tá saindo, ó, sujeira. Então vocês fazem essa limpeza aqui, desse filtro. E deixa ele descansando depois. Bom, olha lá, já limpou, agora já parou de sair sujeira. Agora é só deixar secando, beleza? Mas é interessante fazer isso sim, para poder manter limpo aí esse filtro. Aí pessoal, agora como já saiu aqui o corpo, né, da bomba, agora a gente vai remover aqui onde vai o filtro, tá? Se tiver muito duro, você dá uma chacoalhadinha aqui que ele sobe, tá? Olha lá galera, já caiu o filtro pro chão. Então galera, olha o estado do filtro aí, tá? É por isso que a moto perde performance, ela acaba queimando a bomba, no caso da ZX6, que é famosa em queimar bomba de combustível, por conta desses filtros aqui. Às vezes, eu não sei se ela não é feita para aguentar o combustível aqui do Brasil, né, que é muito bom. Então vai entupindo, vai forçando a bomba não tem a mesma performance, né, não consegue mandar às vezes a mesma quantidade de combustível em alta rotação que deveria mandar, por conta que está entupido, está obstruído. E além de forçar a bomba e não ter performance, né, acaba ocorrendo a queima da bomba aí futuramente, né, que ela trabalha mais forçada, então ela estraga antes da hora, certo? Então é por isso que é importante estar fazendo a substituição desse componente. Olha a diferença aí do novo, tá? Então, e é algo barato, 55 reais. Eu vou deixar o link na descrição também, tá galera? 55 reais, vem com os O-rings e
não é tão trabalhoso de se fazer, tá? É assim, tem que ter cuidado, lógico, que não é uma peça barata, tá? Qualquer peça aqui que você quebrar aqui, eu acredito, para comprar, às vezes você não compra separado, você só vai comprar o kit completo, então aí sai bem caro. É mais de R$300. Então, eu recomendo para vocês tomar cuidado, mas não é o fim do mundo para fazer não, tá? Se fizer aí o passo a passo certinho, não vai ter problema, tá? Então, aí agora eu vou dar uma limpada aqui, né, com Car 80 também, limpar, tirar todos esses resíduos aqui e montar ela, fazer o processo inverso, tá? E colocar na moto. Uma revisão preventiva, né? É uma troca de um componente que preventivo. Diz que é bom trocar a cada 15 mil quilômetros. Esse aqui está sendo trocado com 20 mil quilômetros, tá? Então vai depender muito do combustível da região. Pode ser que esteja mais feio ou menos feio, mas o recomendado é trocar a cada 15 mil quilômetros, beleza? Aí galera, o filtro é bem simples de colocar, tá? É só colocar ele aqui numa posição que ele vai caber aqui dentro e encaixar ele na ponta da bomba aqui, tá? Agora vamos trocar os O-rings e montar a bomba. Galera, aqui ó, na hora que for passar a posição aqui da caixinha é essas duas entradas aqui pra frente, tá? E lá embaixo, quando você for passar por esse O-ring, você tira ele, né? Na verdade você nem põe. Passa primeiro para depois pôr esse O-ring aqui e dá uma lubrificadinha, tá vendo? Neles, com lubrificante mesmo, na bordinha, na hora de encaixar não machucar, tá? E aqui embaixo, você vai reparar que quando esse ferro sobe, ele dá uma entortada no filtro para cima. Aí com a chave de fenda você dá uma puxadinha com o filtro para baixo só para ele ficar regular, tá? Ficar certinho lá embaixo, certo? Aí coloquei os dois O-rings aqui e já passei um lubrificante neles. Agora aqui vamos encaixar o adaptador, tá? Encaixou o adaptador, tá vendo, ó? Ele mesmo faz a capinha pro fio positivo aqui, certo? Esse adaptador, vocês lembram, né? Ele tava encaixado aqui quando eu removi. Eu vou encaixar o adaptador aqui e depois eu vou passar lubrificante nele aqui também, né? No O-ring, para poder encaixar ele aqui. Galera, eu não sei o que infelizmente aconteceu, mas eu acabei perdendo o restante do vídeo. Eu não sei se eu gravei e depois deu algum bug no meu celular, ou se eu achei que estava gravando e não estava, mas infelizmente não tem o restante da montagem da bomba, tá? E a montagem da bomba dentro do tanque. Melhor do que nada. Apesar que quem fizer o procedimento, né, de desmontar, né, só se atentar certinho aos detalhes que vai conseguir montar novamente. Não tem segredo, ali só ficou faltando colocar depois a válvula de pressão, se eu não me engano, e acoplar a parte de cima, plugar os fios. Se atentem bastante à posição dos fios, tá? Na hora que vocês forem desmontar, fotografa a peça antes, tá? Para vocês terem uma noção de onde que vai os fios, tá? Para não inverter. Então assim, não tem segredo, tá? Depois que desmontou, você vai conseguir montar de volta. Mas se ficar com dúvida, fotografe, filme, né, você desmontando, para depois você acompanhar o vídeo e fazer o processo inverso, que aí não vai ter erro. Mas foi um procedimento assim, digamos, simples, não é tão difícil assim, tá? Exige cuidado, como eu falei, mas não é tão impossível de fazer. Dá para fazer em casa, desde que tenha as ferramentas, tem que ter realmente. E o vídeo da remoção do tanque tem no canal aí, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou ver se eu coloco no card também, beleza? Mas é isso aí, galera, espero ter ajudado para quem tem assim a curiosidade ou já está sentindo a moto falhar em alta ou alguma rotação que pode ser o causador dessa falha aí, o baixo fluxo, né, pelo filtro ficar muito obstruído. A bomba tenta mandar o combustível necessário, mas por estar obstruído, aquele fluxo é bem reduzido e aí a moto não tem o mesmo desempenho, certo? Mas é muito importante fazer essa substituição. Então esse foi o vídeo, galera, espero que vocês tenham curtido, espero que fique bem claro aí. E futuramente eu vou estar pegando essa moto, que o dono relatou que ela não está funcionando, porque quando eu peguei essa moto para fazer esse serviço, o dono comprou já do outro cara e não rodou, então ele não sabia o que estava funcionando e o que não estava. E o sensor da reserva, que eu até citei no vídeo, não está funcionando dela, tá? Então eu vou ter que desmontar novamente essa moto para fazer o vídeo consertando, né, o sensorzinho, tá? Que é bem simples. Também eu tenho um vídeo fazendo numa Hornet o procedimento,
que é um termistor de 1K que, se você for comprar original, você vai pagar em torno de uns R$300, R$250 nesse sensor. Mas tem um outro termistor, né, um modelo diferente, que dá certo também, que custa centavos, é bem barato. Então eu vou estar fazendo a substituição, o conserto desse sensor com esse termistorzinho aí, que é igual o que eu fiz na Hornet. Se alguém não tiver postado o vídeo até lá e tiver curiosidade de como que faz, aí você vai no meu canal, procura o vídeo de como consertar sensor de reserva da Hornet. E é o mesmo procedimento, só muda que na Hornet é num local e da ZX6 é na ponta da bomba, né? No caso da Hornet carburada não tem bomba, tá? Mas o procedimento vai ser o mesmo, certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem não for inscrito, quem não for inscrito, se inscreve aí. Quem curtiu, deixa o like aí. E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, fui!